Vamos ouvir agora a pregação da palavra do Senhor. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2. Inicialmente faremos uma leitura do versículo 18 ao 26. Assim diz a palavra do Senhor. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção, que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes, porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Agora o texto da pregação, os versículos 27 e 28. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar. Ó Senhor Deus, nosso Pai, vamos ouvir, Senhor, agora a exposição da Tua palavra. Mais uma vez, confessamos a nossa dependência do Senhor. O pregador não pode, mesmo se ele se esforçasse para clarificar a mensagem, para apresentá-la de modo eloquente, ele não pode atingir o nosso coração. Isso só quem pode é o Espírito Santo. Por isso, queremos depender do Senhor. Queremos pedir ao Senhor que use o pregador como instrumento da Tua bondade para nós, para ouvirmos por meio dele o nosso supremo pastor, o Senhor Jesus Cristo, falar-nos conforme aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte. Tu conheces a cada um e tens os modos de falar a cada um. Que assim o Senhor faça, para que, ouvindo o nosso Senhor Jesus Cristo, nós sejamos corrigidos, encorajados, consolados, instruídos na verdade. Concede, pois, a Tua bênção, não só ao que prega, mas aos que ouvem, para que a nossa mente esteja voltada para a Tua palavra, nada roube a nossa atenção e nós sejamos, de fato, alimentados pela verdade. Oramos assim, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, ouvimos no último domingo sobre a necessidade de permanecer no Evangelho. Em meio ao mar de mentiras, contadas pelo mundo e contadas pelos falsos pastores, nós somos exortados a voltar a nossa atenção para o Evangelho tal como pregado pelos apóstolos. Em meio às águas turbulentas da mentira, como ouvimos, devemos ter
bem fincada, a âncora da verdade, devemos permanecer no Evangelho. Isso certamente, como já foi dito na pregação anterior, tem como implicação que você precisa ler e estudar a sua Bíblia. Você não deve conhecer o Evangelho e tudo que o Evangelho ensina sobre Jesus como se fosse uma coisa assim muito distante, a qual você não tem certeza. Você precisa ter a certeza sobre as verdades fundamentais do Evangelho. Você precisa crer nessas verdades e você precisa viver de acordo com essas verdades. Mas, agora, nós precisamos tocar em um outro ponto. Porque voltar a nossa atenção e fundamentar a nossa vida sobre o Evangelho, permanecer no Evangelho, voltar a nossa atenção para as Escrituras e para essas doutrinas fundamentais, não é um fim em si mesmo. Estudar a Bíblia, ler bons livros de teologia, talvez até fazer um seminário, são apenas meios. Devemos dizer, queremos permanecer no Evangelho, porque permanecer no Evangelho é um requisito para permanecer em Cristo Jesus. Isso está claro em nosso texto. Basta você olhar em sua Bíblia, olhe para o versículo 24. Observe o verbo permanecer. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, o Evangelho tal como pregado pelos apóstolos. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, de novo, o Evangelho, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Fica claro? Se o Evangelho, tal como pregado pelos apóstolos, permanece em nós, nós permanecemos no Filho e no Pai. Portanto, o teste da permanência não se conclui quando nós obtemos muito conhecimento a respeito do Evangelho ou a respeito de Jesus Cristo. Não é um teste de caráter apenas teológico, doutrinário. É um teste de caráter relacional. Permanecer em alguém, em uma pessoa, em Jesus Cristo. Ter comunhão com Jesus Cristo, ter comunhão com o Pai por meio de Jesus Cristo. Isso é o permanecer. Agora, vamos olhar de novo para os versículos 27 e 28. E observem que aí também esse verbo está aparecendo com certo destaque. Porque você pode encontrá-lo 2 vezes no versículo 27 e uma vez no versículo 28. Permanecer. Somos exortados aqui a permanecer em uma pessoa. É por isso então que eu vos anuncio a palavra de Deus sobre o seguinte tema: permaneçam em Jesus Cristo. E quanto a isso nós veremos apenas 2 pontos. O primeiro, o que isso significa, versículo 27. O segundo, por que isso é tão importante, versículo 28. Então vamos olhar para isso. Permaneçam em Jesus Cristo. O que significa permanecer em Jesus Cristo? Vamos olhar então de novo para o versículo 27, com essa pergunta em mente. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Observe como começa o versículo. Quanto a vós outros. Começa com um contraste.
João está fazendo o contraste com as pessoas sobre quem ele falou nos versículos anteriores, os falsos mestres. Veja lá quando ele diz, aqueles que vos procuram enganar. Ele disse no versículo 26, é a respeito deles que eu estou escrevendo. Mas agora no versículo 27, João tem algo a dizer a respeito de um outro grupo de pessoas. Quanto a vós outros, os leitores, os crentes daquelas igrejas. E o que ele tem a dizer sobre essas pessoas? Ele diz, a unção que dele recebestes permanece em vós. Temos aí o verbo permanecer. E logo surge a pergunta, quem é o dele mencionado aqui? A unção que dele recebestes. De quem recebemos a unção? Depois, ele oferece um imperativo. Permanecei nele. De novo, perguntamos, em quem devemos permanecer? O texto fala sobre uma pessoa de quem recebemos a unção e em quem devemos permanecer. Não tem como fazer mistério. Eu já disse quem é no título da pregação, mas você lendo o texto pela primeira vez, certamente terá essas perguntas. Quem é aqui? Quem é que está enviando a unção? Em quem eu devo permanecer? Eu espero que no decorrer da pregação, você terá provas suficientes para dizer, realmente é Jesus Cristo. Mas antes de chegarmos a esse ponto, vamos voltar a nossa atenção para o que recebemos. Recebemos a unção. E nós já encontramos essa palavra em nosso texto, em alguma pregação anterior. Volte sua atenção para o versículo 20. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Aí está, primeira vez que a palavra aparece aqui no capítulo 2. Como eu já expliquei em pregação anterior, quando diz, e vós possuís unção que vem do santo, esse termo geralmente é usado, santo, nos escritos de João, para falar a respeito de Deus Pai ou Deus Filho. Muito provavelmente no versículo 20 é uma referência a Deus Pai. O que João diz é muito semelhante ao que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Ouça. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Se olhamos para 1 Coríntios 1, 21 e 22 e perguntamos quem nos ungiu? A resposta, Deus. Quando Deus nos ungiu? Quando Ele nos deu como selo e penhor o Espírito Santo em nosso coração. Olhando para o ensino de João, para o ensino do apóstolo Paulo, para todo o Novo Testamento e para o Antigo Testamento também, vamos entender claramente que receber a unção significa receber o Espírito Santo. Isso é o testemunho das Escrituras. Então, isso não é um tipo de bênção que alguém recebe muito tempo depois que está orando muito, jejuando muito, fazendo boas obras, evangelizando, e aí ele diz, olha, eu quero mais bênçãos do céu, e Deus diz, olha, você merece, vou te mandar o Espírito Santo. Não. Essa bênção, conforme Efésios capítulo 1, de ser selado, de ter o Espírito Santo como penhor, acontece no momento em que alguém ouve a palavra da verdade e crê no Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, essa pessoa recebe a unção, ela é ungida com o Espírito Santo. O azeite usado no Antigo Testamento era um símbolo da operação do Espírito Santo. E aqui, na carta de João, e também nas cartas do apóstolo Paulo, ser ungido, receber a unção, não está relacionado, como hoje, para muitas pessoas, não está relacionado com ter experiências, com manifestações extraordinárias, com milagres, com sentimentos, com coisas assim maravilhosas. Não está relacionado com isso. A unção
nas Escrituras está relacionado com ser separado e capacitado para realizar a obra de Deus. No Antigo Testamento eram ungidos os profetas, os sacerdotes e os reis. Separação para o ofício e capacitação para o ofício. Agora aqui na carta de João, o que quer indicar quando ele diz que o Espírito Santo nos é dado? Nós recebemos a unção. Para quê? Nesse contexto da carta do apóstolo João, nós somos separados, nós somos capacitados para conhecer e permanecer em Jesus, o Cristo, o ungido. Todo crente, portanto, é ungido por Deus com o seu Espírito Santo. É o que diz 1 Coríntios 1, 21 e 22. Então, isso não é algo que acontece após a salvação. Não é um degrau superior para um conhecimento secreto. Mas é algo muito simples. É que Deus nos dá o Espírito Santo para, pela obra do Espírito Santo, conhecermos a Jesus Cristo e nele permanecermos. Mas o Espírito Santo não é a dádiva de Deus apenas para o início da caminhada cristã. Ouçam de novo as palavras do apóstolo João. A unção que dele recebestes permanece em vós. Permanece. Isso quer dizer que o Espírito Santo é enviado a nós, foi enviado a nós. Podemos agora já, olhando o contexto, dizer, nesse caso, por Jesus Cristo, para habitar em nós. Não é que ele vem e faz alguma coisa e vai embora. Nos tornamos a habitação do Espírito Santo. A unção permanece em nós, diz João. E em sermão anterior eu disse que a unção nesse contexto, lá do versículo 20, ela é mais cognitiva, ela tem a ver com aprender, com ensinar, com um conjunto de verdades, do que ser expressiva. Não é para expressar alguma coisa. É para conhecer alguém. E se você entende isso, olhando para João, você vai entender a diferença entre muitas coisas que as pessoas falam sobre unção. Porque aqui claramente não é para expressar, é para conhecer. Ouçam de novo, olhe para a sua Bíblia, veja se isso é verdade. Versículo 20. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos, não alguns, todos os salvos, o que eles têm? Todos tendes conhecimento. É a unção para conhecer. A unção está relacionada com o Espírito Santo habitando em você e conduzindo você para a verdade. Esse é o papel do Espírito Santo. Esta é a unção sobre a qual estamos falando aqui. Agora, voltando a nossa atenção para o versículo 27, essa mesma verdade está sendo expressa com outras palavras. Porque veja, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina, veja, a unção ensina. O Espírito Santo ensina, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa. Então aqui está, mais uma vez, a dimensão didática. Está relacionada a conhecimento. Agora, quando você olha o versículo de número 27, você pode ser tentado a dizer, não precisamos mais nem de mestres, nem de pastores. Você diz, ufa, me livrei agora do pastor. Mas não é isso. Temos que olhar o contexto do que estamos ouvindo nos últimos domingos. E sabemos que não é isso pelo próprio fato de que João está escrevendo uma carta para quê?
para ensinar. Se não é necessário, a carta é dispensável. Mas a carta é um meio que o Espírito Santo usa, então não é dispensável. Então, nesse contexto, o que João quer dizer é que os crentes que são habitados pelo Espírito Santo, enviado por Jesus Cristo, o Espírito Santo já fez com que eles ouvissem o Evangelho tal como pregado pelos apóstolos. O Espírito Santo os conduziu a confiar em Jesus Cristo, a amar o Senhor Jesus Cristo. Então, João está dizendo, vocês não precisam que ninguém ensine a vocês nada de novo, ou além do que vocês já aprenderam no Evangelho tal pregado pelos apóstolos. Em outras palavras, crianças, se você tem seu barquinho, e você tem uma âncora bem capaz de sustentar a posição do seu barquinho, quando alguém vem e diz a você, olhe, eu tenho uma coisa legal para você amarrar o seu barquinho. É um poste que eu enfinquei na beira da areia, ele tem luzes, as luzes ficam trocando de cores, é bem interessante, é algo novo. Você pode dizer, muito obrigado, meu problema já está solucionado, eu tenho uma âncora, funciona bem, foi feita para o barco, e testada pelos milênios, é isso que eu vou ficar. É isso que João está dizendo. Está dizendo, quando os falsos mestres vierem vocês e disserem, temos algo novo, vocês dizem, não preciso de algo novo, eu tenho o Espírito Santo, o Espírito Santo já me conduziu à verdade, eu já tenho a palavra de Deus. Olhe de novo para o texto, versículo de número 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Então, o Espírito Santo nos ensina toda a verdade em Cristo. O Espírito Santo nos habilita a julgar o que é mentira e o que é verdade. Lembrem-se, tem de um lado João e os apóstolos pregando o Evangelho. Tem de outro lado os anticristos, os falsos pastores, pregando um evangelho adulterado, um Cristo fragmentado. Como você poderia, estando naqueles dias, ter certeza de que você seria capaz de separar Cristo dos anticristos? Não tem como você sozinho fazer isso. João diz, Cristo deu a vocês o Espírito Santo, para que vocês sejam capazes de aprender a verdade e rejeitar o erro. Portanto, meus amados irmãos, não é que Cristo, ou que o próprio Deus apenas nos dê a verdade, como se dissesse, aí está a verdade, agora aprenda por sua conta e faça o seu melhor. Te vira. Deus, de fato, nos dá a verdade. Deus nos dá a sua palavra, o Santo Evangelho. E então Ele nos dá o seu Espírito Santo para habitar em nós, para nos ensinar a verdade. Mas veja, isso é importante você perceber. Quando Deus nos dá o Espírito Santo, o Espírito Santo não vai nos arrastar para os eventos efêmeros das experiências humanas. Eu sinto hoje, não sinto amanhã. Estou alegre hoje, não estou alegre amanhã. Ele não vai te envolver em um monte de experiências subjetivas, pessoais, como se isso fosse fundamento da sua vida, da sua fé. O Espírito Santo não vai dizer para você, ei, olhe para mim, o Espírito Santo sou eu. O Espírito Santo nunca chama atenção para si mesmo. Vocês que fizeram a catequese sabem disso.
quando nós passamos pelo dia do Senhor de número 20 sobre o Espírito Santo. Talvez vocês estivessem esperando uma exposição sobre dons espirituais. E o que nós fizemos? Fomos a Atos 2. E o que eu disse a vocês? A pregação mais pentecostal de toda a história. Não pode haver uma pregação mais pentecostal do que a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. Estão lá as pessoas falando, cada qual no idioma que não conheceram, ouvidas por pessoas que estavam em Jerusalém para a festa de Pentecostes. E eles: estamos ouvindo falar das grandezas de Deus em nossa própria língua, pessoas que nunca aprenderam esses idiomas. Como isso é possível? Pedro começa falando da profecia de Joel. Mas Pedro não fala sobre o Espírito Santo. Você já leu com atenção Atos 2? É sobre Cristo Jesus. A mensagem de Pedro não era centrada no Espírito Santo. Por quê? Porque quando o Espírito Santo verdadeiramente fala, ele não vai chamar a atenção nem para ele, e aqui vai outro aviso, ele também não chama a atenção para o próprio pregador. Quando você encontrar um homem se engrandecendo, parecendo ser uma grande figura e dizendo que isso é obra do Espírito Santo, pode apertar a tecla mentira. Assim, mentira. Não é. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo nos leva a ter atenção em outra pessoa. Você já sabe quem é. O Espírito Santo nos conduz a Cristo. Agora veja, eu falei a princípio que o texto fala sobre uma pessoa em quem recebemos a unção, em quem devemos permanecer. A quem se refere? Agora deixe provar que se refere a Cristo. Olhe para o versículo 25. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez. A vida eterna. Quem é o ele aí? Ele aí se refere a Cristo. No versículo 28 também temos o imperativo. Permanecei nele. Versículo 28. Permanecei nele, para que quando ele se manifestar, isso está falando da volta de Jesus, então permanecei nele, esse nele aí é Jesus Cristo. E assim, no versículo 27, perguntamos, a unção nos ensinou a permanecer em quem? A unção não nos ensina a permanecer no Espírito Santo, porque o Espírito Santo não chama atenção para si mesmo. A unção nos ensina a permanecer em Cristo. A quem o Espírito Santo nos conduz? A Cristo. Então, mais uma vez, a resposta será em quem devemos permanecer, conforme o versículo 27, permanecei nele. Tanto no 27 quanto no 28, os imperativos que aí estão, dizem respeito à mesma pessoa. Estão dizendo, permaneça em Jesus Cristo. Então, Jesus nos concede o Espírito Santo, conforme o versículo 27. E o Espírito Santo nos foi dado, então, da parte do Pai e do Filho. Esse Espírito Santo nos leva a permanecer em Jesus o Cristo. Em outras palavras, somos ungidos para permanecer no ungido. Nos tornamos cristãos para permanecermos em Cristo. Assim, a essência do versículo 27 é que, assim como o Espírito Santo nos ensinou a verdade sobre Jesus Cristo, agora o Espírito Santo trabalha para permanecermos em Jesus Cristo. É importante então observar o papel do Espírito Santo, conforme nos é apresentado nessa passagem, e principalmente à luz do fato que ele aparece aqui como testemunha da veracidade do evangelho pregado pelos apóstolos. Então entenda bem, o Espírito Santo nesse texto não é apresentado como a fonte de novidades, de novas revelações. A sua obra aqui é apresentada como conduzir o crente a Cristo. Então o Espírito Santo permanece em nós para habilitar-nos a permanecermos em Cristo Jesus.
Assim, como é que nós podemos identificar uma igreja cheia do Espírito Santo, um crente cheio do Espírito Santo? Olhando para essa passagem, deveríamos dizer, se queremos saber se uma igreja é cheia do Espírito Santo, devemos procurar pela centralidade de Jesus Cristo. É aí que devemos começar a procurar se realmente está cheia do Espírito Santo. Porque se estiver cheia do Espírito Santo, tudo nessa igreja vai estar centrado em Cristo Jesus. A começar pela própria pregação do Evangelho. E hoje nós fizemos uma leitura em Marcos 2. Eu costumo usar Marcos 2, ou os textos paralelos, para mostrar como é possível alguém dizer estar pregando a respeito de Jesus e não estar centrado em Jesus. Vocês viram ali a história dos 4 homens amigos do paralítico que o levaram até uma casa cheia e abriram um buraco no teto e desceram o paralítico. Então você pode ouvir um pregador dizer: olha, eu quero vos falar nesta noite sobre os 4 amigos do paralítico. E ele pode desenvolver uma pregação inteira sobre a necessidade de levar alguém a Jesus, sobre a necessidade de ter fé, sobre ser amigo de alguém. E ainda assim, ele não dizer a coisa mais óbvia do texto, a saber, quando Jesus diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Então, se alguém fala dos amigos do paralítico, se alguém fala do paralítico, se alguém fala da grossura do telhado que eles tiveram que abrir, do esforço que fizeram, não terá pregado a Cristo. E todo aquele que abre a Escritura e esconde Cristo, conforme João, tal pessoa é o anticristo. Então há uma capa para dizer: estamos falando de Jesus. Jesus é bom, Jesus realiza milagres, mas Jesus é ocultado. Na Idade Média, antes da Reforma, a Escritura era escondida, só os monges podiam ler. Os crentes hoje têm a Bíblia em suas casas, mas eles são ensinados a ler a Bíblia de uma forma que eles não encontrem a Cristo. São doutrinados nisso desde a mais tenra idade, na escola dominical. E eu vou dizer algo um pouco pesado, mas é verdade. Uma escola dominical que não estiver centrada em Cristo cumpre um papel reverso, de afastar o coração das crianças de Cristo. Então as crianças vão aprender sobre a sabedoria de Salomão, a coragem de Davi, a fé de Abraão, a paciência de Jó, a beleza de Sara e etc. Mas essas histórias foram dadas para falar de quem? Não de Abraão, não de Sara, não de Davi, não de Salomão. Se você lê a Bíblia para os seus filhos e não mostra a Cristo, você não está lendo direito. Eles precisam ver em cada página sagrada o brilho maravilhoso da glória do Filho de Deus. A Escritura foi dada para isso. O Evangelho não começa em Mateus. O Evangelho começa em Gênesis. Tudo é sobre a redenção. Tudo é sobre a exaltação do Filho. Desde o momento em que diz: a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Isso é o Evangelho. É chamado de proto-evangelho. Mas vocês já ouviram também na catequese. Quando vemos Deus tirar da costela de Adão uma parte para formar uma mulher. O que é isso? É o Evangelho. É a igreja que surge do próprio Filho de Deus. Tudo na Escritura, desde o Gênesis ao Apocalipse, pode ser resumido por um nome: Jesus Cristo. Então, como eu, como pregador, poderia dizer a vocês: vamos ouvir hoje a mensagem maravilhosa sobre os 4 amigos do paralítico. Isso serve para o coach. Isso serve para o que quer fazer da pregação um motivo de piada.
Isso serve para falsos pregadores. Mas se você ama Cristo, se você deseja Cristo, você não quer ouvir sobre amigos do paralítico, você quer ouvir sobre Cristo Jesus. Então, quando muita ênfase é colocada sobre emoções, sobre coisas extraordinárias, sobre novas revelações, enquanto Cristo é colocado de lado, você pode já ter a certeza, não é o Espírito Santo que está agindo. Pode dar pulo de 2 metros, pode fazer qualquer coisa maravilhosa, mas o Espírito Santo sempre está centrado em Cristo. Se a figura central é o pregador, não é Cristo. Se a figura central é o Espírito Santo, então também não é o Espírito Santo agindo. Mas, sempre que alguém disser, olha, eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou cheio da unção, parece uma brasa viva, mas está afastando você de Cristo, está afastando você da palavra de Deus, é um falso profeta. Porque o Espírito Santo sempre nos leva a Cristo e às Escrituras. O Espírito Santo nos leva a permanecer em Cristo Jesus. E o que é permanecer em Cristo Jesus na prática? É, antes de tudo, permanecer no Evangelho, tal como ele foi ensinado pelos apóstolos. Significa crer no Senhor Jesus Cristo. Significa abraçar Jesus não apenas como Salvador, mas como Senhor. Então não se trata apenas de aceitar um conjunto de verdades sobre Jesus. Significa confiar nele para a salvação. Significa submeter sua vida inteira à vontade dele. Isso significa que Jesus vai ocupar o lugar central em sua vida. Você vai passar a ter um interesse em adorá-lo. Na manhã de domingo, você não vai ver o despertador tocar e dizer assim, será que eu devo ir hoje? Tão cansado. Você não vai cogitar essa possibilidade. Você dirá, não tem nada mais doce, nada melhor do que levantar-me da minha cama e adorar o meu Senhor Jesus Cristo, meu Salvador e Senhor. Haverá um interesse em você, um anseio de se parecer com Ele. Você desejará manter comunhão com Jesus e também com sua igreja. Isso é permanecer em Cristo. Agora, o outro ponto. Por que isso é tão importante? Versículo 28. Filhinhos, agora, pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Mais uma vez, João se dirige de forma afetuosa a seus leitores. Ele apresenta carinho, filhinhos, mas também autoridade. Ele se apresenta como pai. E assim, encontramos de novo aqui no versículo 28, o verbo permanecer. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele. Tal como no versículo 27, aqui também, o verbo permanecer indica uma ação contínua. É um imperativo, mas é um imperativo que indica uma ação contínua. É uma ordem para permanecer continuamente em Jesus Cristo. Não se trata apenas de cultuar no domingo, de participar de um evento. Diz respeito a um modo de vida. Agora podemos nos perguntar, que encorajamento temos aqui para permanecer em Jesus Cristo? O apóstolo responde, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. João está se referindo ao futuro aparecimento de Jesus Cristo em sua segunda vinda, quando ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. João diz que se permanecermos em Jesus, quando ele voltar, nós teremos confiança. O que significa ter confiança? Nesse contexto, confiança é o oposto de ter vergonha. Então, ter confiança aqui equivale a não ser envergonhado no dia final, quando Jesus voltar. Isso pode ser entendido quando olhamos para 1 João 4,17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo
o dia da volta de Cristo, mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Então João fala sobre ter confiança no dia do julgamento, não passar vergonha quando Jesus voltar. O ponto do versículo 28 é que se uma pessoa permanece em Cristo, seguindo o Evangelho de acordo com o que ouviu, tendo a unção do Espírito Santo, que vai continuar a ensinar essa pessoa, se ela estiver em comunhão com Jesus, então quando Jesus voltar, quando Jesus aparecer nos céus com poder e grande glória para julgar vivos e mortos, essa pessoa não vai experimentar essa coisa terrível, vergonha. Vergonha eterna. Eu ontem passei uma vergonha. Nossa, daqui uns dias vocês vão esquecer. Mas tem uma vergonha eterna. A vergonha eterna é triste, é pesada. Porque significa que muitas pessoas agora estão nas igrejas, elas estão com Bíblias debaixo dos braços, elas estão cantando, elas se emocionam, elas têm experiências. Mas Jesus não é o centro de suas vidas. Se você tirar as ditas experiências, não sobra nada. Se você tirar as luzes dos palcos, os guitarristas, os bateristas, se a perseguição vier, não sobra consistência. Mas essas pessoas que não estão permanecendo em Cristo, quando Jesus voltar, elas poderão pensar assim: agora sim, agora me dei bem, agora eu estou com Jesus para sempre. E vão ouvir, como diz Mateus 7, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mas Senhor, eu preguei, eu expulsei demônios, eu curei, eu falei em outras línguas, eu fiz isso, aquilo outro, eu era apóstolo, eu era pastor, eu era bispo, eu era arcanjo. Não sei quem você é. Nunca conheci você. Você nunca foi dos meus. Você está fora do meu reino. E essa pessoa só terá vergonha. Então, meus irmãos, esse é o único tipo de permanência que pode nos preparar para a segunda vinda de Cristo. Você não quer ter vergonha no dia que Jesus voltar? Então, o que você faz? Você permanece na verdade da palavra, no evangelho pregado pelos apóstolos. E então, quando você fizer isso, você permanecerá em Jesus Cristo. E por que podemos permanecer em Jesus Cristo? Porque temos o Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo em nós. Ele está formando Cristo dentro de nós. Ele está usando sua palavra para moldar as nossas vidas conforme Jesus Cristo. Então, permanecer em Cristo Jesus nos prepara para nos encontrarmos com Cristo Jesus. Permanecer é a nossa confiança. A sua aparição é a nossa motivação. Tudo isso, irmãos, o que ouvimos hoje nos últimos domingos, está, observem, girando em torno desse precioso verbo, permanecer. Então, é importante que novas pessoas recebam o Evangelho. Sim, Jesus nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura. E você deve anunciar o Evangelho a outras pessoas. Isso é realmente uma ordem de Jesus. Isso realmente deve ser feito. Mas vocês percebem que há uma outra parte do nosso trabalho. Quem é que se alegra com o corredor que começou a maratona e não termina? Não há alegria sem permanência. Então isso significa muitas coisas. Isso significa, por exemplo, que meu trabalho como ministro da palavra de Deus, como pastor do rebanho de Cristo, não se refere apenas a alcançar novas pessoas com a mensagem do Evangelho,
mas também significa ajudar as pessoas alcançadas, encorajá-las com a mensagem da palavra de Deus para permanecerem em Cristo. Você já pensou sobre isso? O ministério pastoral pode ser resumido nisso. Qual é o trabalho do pastor? Ser um instrumento do Espírito Santo para a permanência dos fiéis. Então, meus irmãos, não desprezem a pregação afastando-se do culto sem motivos. Não desprezem a instrução e o pastoreio quando vocês receberem os pastores em sua casa. Por quê? Porque eles são instrumentos que o Espírito Santo usa para que você permaneça em Cristo. É por isso que pastor da internet não funciona. Ele pode apresentar a você algumas verdades, mas ele não está trabalhando para a sua permanência em Cristo Jesus. Agora, meus irmãos, esse também é o vosso trabalho. A comunhão dos santos é também o instrumento que o Espírito Santo usa. O Espírito Santo distribui dons, dádivas, para que nós sirvamos uns aos outros, para que nós ajudemos uns aos outros. A quê? A permanecer em Cristo Jesus. Então, o que você recebe do Espírito Santo não é só para você, é para ser distribuído para a permanência dos seus irmãos. Então, quando vocês faltarem ao culto, e de repente, na segunda-feira, olharem o WhatsApp e virem, rapaz, 3 irmãozinhos mandando mensagem para mim, já vão cobrar porque eu não fui no culto ontem. Às vezes a pessoa é tentada a pensar assim, olha quanta cobrança. Deixa eu fazer você olhar isso de outra perspectiva. Isso pode ser o Espírito Santo usando os membros do corpo de Cristo para que você permaneça em Cristo Jesus. Não despreze quando um irmão ou irmã está tentando cuidar de você. Quando alguém lhe procura e diz, olha, eu queria lhe dizer, e a pessoa vem cheia de cuidados para não te ferir, para não te entristecer, e diz, olha, você falou uma coisa, e eu acho que aquilo não condiz com a nossa fé, com a nossa vida em Cristo. E você ouve, e a pessoa está seguindo os passos de Mateus 18. Mas você já se deu conta que quando alguém tem a coragem de fazer tal coisa, quando alguém se sente motivado sob o risco da outra pessoa ficar chateada com ela, e ela diz assim mesmo com esse risco eu tenho que falar. Quando ela fica incomodada porque quer ajudar você a ver um problema em sua própria vida, e vem e fala com você, isso é o Espírito Santo promovendo no meio da igreja a permanência. Está usando seus irmãos e irmãs. Agora, esses recursos para a permanência em Cristo não são coisas novas. Não são como costumam pregar os pregadores modernos. Esses costumam dizer o seguinte, olha, aqui nós oferecemos o novo de Deus para você. Já ouviu essa frase? O novo de Deus para você? Isso é dito geralmente no final de um ano e começo do outro. O novo de Deus para 2024. Quem é que conhece o novo de Deus? O apóstolo fulano de tal. Venha conhecer. Temos algo diferente, algo novo, algo extraordinário. Mas aqui está João nos dizendo, o Espírito Santo não nos conduz a algo novo, mas a mesma coisa de sempre. O Evangelho dos Apóstolos. O antigo Evangelho que está lá em toda a Escritura. O Evangelho que nos conduz a Cristo. O Espírito Santo nos leva, então, a permanecer em Cristo Jesus. Então entenda, meu irmão, a garantia de sua permanência
Como você pode ter certeza? Quando Jesus voltar, você terá confiança e não vergonha. Depende de você. Você provavelmente pode dizer agora em sua mente: não. Eu sei quem eu sou. Eu sei quanto eu sou fraco, sou limitado, inconstante. Hoje eu pareço um super crente, amanhã eu pareço o pior de todos. A garantia da sua permanência se encontra não na sua compreensão teológica, não no seu esforço de estudar as Escrituras, não no seu esforço de buscar a Cristo. Sim, você tem que fazer tudo isso. Tudo isso é absolutamente necessário, mas não é a garantia. A garantia de que você terá confiança em Cristo no dia final, de que você não sofrerá vergonha, se encontra na própria obra de Deus em você, por meio do Espírito Santo. Então lembre-se, o Espírito Santo está procurando exaltar a Cristo em seu coração, a levar a sua atenção para o Evangelho. Se apegue ao Evangelho, dependa do Espírito Santo, permaneça em Jesus Cristo e você será capaz de suportar as fortes ondas do mar em meio às mentiras que nos cercam. Então, crianças, eu quero concluir chamando a atenção de vocês com uma imagem. Vamos voltar, crianças, ao barquinho sobre o qual nós ouvimos na última pregação. Vocês podem imaginar, o barquinho está lá, tem vento forte, o barco é movido pelo vento e pelas próprias ondas, está agitado de um lado para o outro. Mas então você diz: calma, pastor, meu barquinho tem uma âncora, está bem firme. É verdade. Seu barquinho tem uma âncora, é o Evangelho. Mas tem uma coisa a mais que aprendemos nessa manhã. O barquinho também tem um timoneiro. O timoneiro é aquele homem que fica com o leme na mão e ele vai dando direção ao barco. O timoneiro do nosso barco é o Espírito Santo. E ele sempre está apontando para a mesma direção, para a mesma pessoa, para o mesmo lugar seguro. Então, eu sou fraco. Você é fraco. Eu sou inconstante. Vocês são inconstantes. Como eu posso ter esperança? Como vocês podem ter esperança? Temos um timoneiro. O Espírito Santo está conduzindo nossas vidas. Ele vai usar os meios da permanência, mas é Ele quem está no controle. Ele vai certamente levar ao lugar seguro, até o dia em que Cristo aparecerá nas nuvens com poder e grande glória. E todos aqueles que são guiados por esse timoneiro vão ter confiança no dia final. Irmãos, é isso que vocês querem. É nisso que vocês creem. Vocês anseiam mais do que tudo permanecer em Jesus Cristo? Então se apeguem ao Evangelho e vivam em dependência do Espírito Santo. Amém. Amém.